tema que eu gosto muito de falar, Roberta. Seletividade alimentar. Por quê? Acho que eu compartilhei, alguns aqui que me acompanham sabem. Quando eu fundei um Mundo Atípico aqui, eu comecei a ajudar pais, famílias. Só o que acontece, Roberto? O pessoal viu o prato do Tiago e perguntava, mas como que você fez, Lídia, para comer verdura, legumes? Conta o segredo pra gente, porque eu não falava sobre isso aqui. E aí eu comecei a divulgar as estratégias, o que eu fui estudar. Eu fiz técnico de nutrição, né? Lá na minha juventude, mas não me formei, não fui para a área. Fui para a área de gestão, pessoas. Mas me deu uma bagagem, uma pequena bagagem, né? Para me entender sobre seletividade alimentar e entender que precisa estudar muito para entender o que é seletividade alimentar. Então, eu honro muito os nutricionistas que vão atrás, porque só a graduação não vai adiantar para ajudar essa família. Tem que estudar muita parte de estratégias, questões sensoriais, muita coisa, além do desafio de ser uma criança típica, né? Então, esse assunto aqui, muitos pais perguntam ainda, porque eu sempre compartilho o prato do Tiago, os pais perguntam como que foi essa trajetória. Então, é um tema que eu gosto muito de falar, gosto muito de abordar aqui no mundo, e tem muitos pais curiosos que perguntam como que faz. Então, fico muito feliz. E eu sei que muitas famílias acabam sendo criticadas porque algumas pessoas falam, é birra. Na minha época tinha espada de São Jorge, não tinha essa de, não gosta, é frescura. Isso aí passa com o tempo. Daqui a pouco, criança é autista. Daqui a pouco passa isso, e não é assim, e não é bem assim, né? Então, assim, seletividade alimentar não é frescura, precisa fazer terapia, precisa conhecer, precisa de um profissional qualificado, precisa ser acompanhado de perto. Então, hoje aqui a nossa proposta, né, é falar sobre as causas, a questão sensorial, o que os pais devem fazer. Então, por isso, queria te agradecer por ter topado falar conosco sobre esse tema. E, assim, é um bate-papo. A gente selecionou algumas perguntas que vocês, gente, enviaram para a gente. Então, a gente selecionou 3 perguntas que foram mais pedidas aqui. Então, aproveitar o tempo da Roberta. E aí, Roberta, eu vou me apresentar e você se apresenta para nós e a gente começa a conversar, tá bom? Então, para quem não conhece, eu sou a Lidiane Luz, fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. Eu tenho um filho que está dentro do espectro autista e foi por ele que eu montei o Mundo Atípico Luz, que toda quinta-feira a gente traz um especialista para a gente fazer troca, informações. Aqui tem acolhimento e muita informação que pode ajudar aí o seu filho em casa, sua filha, nesse desbravamento, pensando muito nesse pai que está iniciando essa descoberta do autismo, assim como aconteceu comigo e com a minha família. Então, esse é o nosso propósito aqui. E eu queria que você se apresentasse para nós. Certo. Eu sou a Roberta, sou nutricionista infantil e tenho oficialmente um ano de formada e assim que me formei já tinha aquele amor pela nutrição infantil porque sempre falei, a alimentação é desenvolvimento e o desenvolvimento acontece na infância. Então, Nossa, eu durante os já gostei estágios que eu fiz, dessa frase, tá? Eu já gostei. Eu sou dessa, me corta convidado. Como que é? Alimentação. Como que é? Eu já a, gostei. a alimenta- a alimentação é o desenvolvimento, faz parte, né, do desenvolvimento. E o desenvolvimento acontece na infância, principalmente no mundo atípico, que é onde a alimentação tende a faltar muito, né? Sim. Então, essa área do mundo atípico, como fala, me abraçou. Gosto muito de estudar com eles porque é maravilhosa. Perfeito. Então, você faz um ano que você se formou? Que Isso. bacana, que legal. Não, e o legal é que você se formou e você já quis ir para essa área, porque assim, não é assim, não é o que eu vejo e vejo muito nutricionista. É um processo, vai se descobrindo, eu era clínica, eu já passou aqui uma mãe atípica que era clínica e foi para o mundo do clínico, aí o filho começou a apresentar seletividade, ela teve que descobrir, ela falou assim, minha formação de 4 anos, ela foi em 4 anos a formação dela, foi nada, que eu tive que descobrir um monte de coisa que eu não sabia o que é isso de integração sensorial, dos sentidos. Então, foi uma descoberta, porque o que eu aprendi, eu tive que reaprender muita coisa para poder ajudar o meu filho. Mas que legal. Eu falo que
eu falo, Roberta, que quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fui estudar várias coisas. Eu não sou da área da saúde. Até as pessoas acham que eu sou psicóloga. Eu não sou. Eu convivi muitos anos. Eu atuei 10 anos numa empresa corporativa a nível nacional. Eu era da gestão de pessoas, eu trabalhava com pessoas, liderança, time, treinamento, vendas, parte estratégica. Então, mais voltado para esse cenário. E quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fui estudando o que era fono, o que era TO, nananã. E aí, eu lembro quando eu cheguei na parte nutricional, eu entendi que, e eu falo para os pais, comecem estudando a parte nutricional do seu filho. Porque, às vezes, você vai investir muito nessa parte de terapia, mas o seu filho não está se desenvolvendo porque ele não está com nutrientes, ele não está conseguindo ficar numa sessão, às vezes, por conta de uma questão biológica ali, alguma coisa, um desconforto gástrico que está acontecendo com ele. Tem que fazer regular. Às vezes o sono dele não está bem por conta da questão nutricional, alimentação. Então, assim, se o corpo ele não está nutrido, se um corpo não está saudável, não tem aprendizado, não tem desenvolvimento. Essa é a minha tese. Então, assim, eu falo, pais, começa primeiro ali na alimentação, em casa, vai organizar a casa primeiro, depois pensa. Porque é exaustivo essa questão das terapias, quando os pais conseguem também, né? É exaustivo, eu sei e vivo isso. Então, eu sempre falo para os pais, começa com essa parte da nutrição. E aí depois vai vendo a questão de aba, TO, fono, todas as outras terapias. Mas, Né? hã? Eu sempre falo, o principal é o que eles deixam por último, porque eles não veem tanta importância até necessitar. A gente pega muitos casos assim também. Tem uma. O que foi? Até questão mesmo, a nutricionista não falou na última, até a questão da terapia alimentar. Agora que estão falando sobre terapia alimentar. E, Roberta, teve uma época, logo ali na questão do diagnóstico do meu filho, eu falei para a neuropediatra da época do meu filho, eu falei, olha, eu vou buscar uma nutricionista especialista em autismo, justamente para me entender essa questão da alimentação dele. O Thiago começou, Roberto, começou amarelo, só coisa amarela. Só coisa amarela. E eu preciso entender o que eu vou fazer, como que esse guri vai comer e tudo mais. E aí ela teve uma dificuldade ali na comunicação comigo, porque ela falou, olha, o nutricionista vai querer fazer dieta com o Thiago, sem glúten, sem leite, vai ser muito mais difícil, nananã. E eu não entendia nada disso. Porém, foi a minha salvação, porque no caso, para mim e meu filho, a gente tem sensibilidade. Nós não podemos, foi quando eu descobri. Aí eu entendi por que meu filho e eu ficávamos tão doentes e prejudicando assim a intervenção dele. Que às vezes ele deixava de faltar na terapia, era porque ele estava doente. E aí foi uma descoberta que nós fizemos. Eu recomendo para todo mundo fazer esses testes, analisar o seu próprio corpo, se você é intolerante, às vezes você não tem alergia, mas você tem intolerância, tem sensibilidade ao glúten ao leite. Aqui no caso, meu filho, nós temos. Meu esposo já nem tanto. Então, isso fez com que ele desse um salto no desenvolvimento dele, porque ele começou a prestar mais atenção, a ir nas terapias. Então, uma coisinha mudou toda a nossa vida. E aí, para a gente começar nas perguntas que foi passada, a primeira pergunta que passaram para a gente é o que causa a seletividade alimentar no autismo. Se tem um porquê, se a gente pode desbravar isso do motivo, do que causa seletividade alimentar? Muitos comentários de TikTok ou Instagram, eles falam que a seletividade é genética, ou a criança desenvolveu seletividade porque estava sendo muito mimada, ou ela só não quer mais comer. E não é isso, né? A seletividade, ela vem pela hipersensibilidade do mundo atípico, a gente sempre fala disso, né? Então, como você falou, o tio, o seu filho, ele estava preferindo alimentos amarelos, que são alimentos neutros e, querendo ou não, a gente sabe que alimento neutro é previsível. Eu sei o gosto que vai ter, eu sei a cor que vai ter, ele não vai mudar o formato dele, né? Então, a seletividade, ela vem muito por essa hipersensibilidade ou por respostas que o corpo tem durante a refeição. E eles não comentam sobre. Como você disse também
a intolerância à lactose, a sensibilidade. Ele não falava o que sentia, Uh-uh. mas tinha alguma coisa que queria mais comer. Então, a seletividade não é genética e muito menos é uma birra, e sim a resposta que o corpo está tendo para tal alimento. E eles se sentem mal comendo o alimento e vão falar: não quero mais, não entra mais, eu tenho medo de você. Então tem esse ponto também. E aí essa questão, como você falou, né, essa dificuldade na comunicação, em falar, afeta. E aí eu falo, tem até corte no falando em live. Às vezes seu filho não está comendo porque ele não está conseguindo falar, mãe, eu tô com dor, e você tá me entupindo de leite o dia todo, tá me entupindo de bolo com glúten com leite, e dói. Eu tenho também, como fala, intestino impermeável. Então, dependendo do que eu como, minha barriga, eu fico parecendo nem gestante. Eu não fiquei com essa barriga nem quando eu estava grávida do Thiago de 9 meses. Minha barriga fica enorme, assim, é imediato. Eu como alguma coisa que com maior fermentação, então feijão, algum bolo com leite, com glúten e tudo mais, é muito imediato. Já dá um desconforto enorme. Minha barriga fica aquela barriga estufada, mas eu consigo falar, poxa, tô com dor, minha barriga tá doendo, eu tô parecendo grávido, mas eu estou. E aí o pequena não consegue falar isso por conta da dificuldade. Às vezes é não verbal e tem essa dificuldade de falar. O Thiago tá pegando fogo aqui. Se eu precisar alguma coisinha, você já sabe que é o Thiago. Tá, o Thiago tá pegando fogo, tá gritando, ele tá chamando. E aí, cortei o raciocínio, peraí. Tá, então aí às vezes a criança não consegue se expressar, né? Mas ela tá sentindo dor. E tem outros alimentos também, né? Não é só questão dessa sensibilidade. Eu já vi criança com alergia a muitas coisas. Arsênico, outras coisas que a criança tinha sensibilidade, e aí os pais todos os dias ofertavam tal alimento. Então, vamos supor que essa questão do feijão, que é algo muito típico nas famílias brasileiras, né? Então, aqui em casa, a gente dá preferência, amamos e damos preferência para o feijão preto. O meu intestino do Titi também é muito melhor no feijãozinho preto, e a gente ama. Mas também não é todo dia que nós consumimos, porque senão faz mal. Então, a gente sabe isso porque nós estamos atrás do conhecimento, nós buscamos uma profissional, mas às vezes tem você, mãe, você, pai, que está nos assistindo, pode passar isso para o seu filho e às vezes o feijão está fazendo mal para o seu filho, ele não quer comer, né? E não está conseguindo se comunicar. E essa questão da previsibilidade que você falou, Roberta, das cores, né? Foi E numa live que eu descobri isso das cores. Eu não tinha atentado a essa questão da previsibilidade das cores. eles geralmente preferem comidas neutras, né? Um caso recente que eu tive foi da cenoura. Eu nunca tinha prestado atenção, mas o Nutrinho, né, meu paciente, não estava comendo cenoura por nada e a mãe queria oferecer, oferecia purê, cozida, crua, ralada. E ele falava: eu não vou comer porque me dá ganinha na garganta. A cenoura apertava na garganta. Toda vez que colocava na boca, bah, vomitava. E daí eu comecei a prestar atenção. E realmente, se você for provar a cenoura, ela vai dar essa ganinha na garganta. Por quê? Porque é um composto da cenoura que ela dá aquela fermentadinha. Sai um líquido que dá uma gana na garganta. E a gente foi entendendo que depois que ela teve essa ganinha que sentiu, ela só passou a aceitar alimentos neutros, amarelos. Laranja, vermelho, verde, tudo que lembrava dos vegetais, né? Não comia. Porque ela já, poxa, se eu comer vai me dar agonia na garganta, Ela né? começou a ter medo, ela travou e agora a gente tá trabalhando. Já aceita a cenoura de novo, a gente conseguiu organizar, né? A gente fez as terapias bonitinhas, a gente apresentou de outra forma, a gente começou por limão também, que cortava a ganinha. Ela só fica mais azedinha, mas melhorou muito. Legal. É um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. Um pouquinho, um pouquinho. Eu sei que existe esse trabalho de formiguinha e eu falo muito para os pais, não é do dia da noite. Assim, uma hora para que não vai começar. Porque eu compartilho o prato do Thiago com rúcula. O Thiago come rúcula, alface, come cheiro verde, come todos. Come ali de proteína, peixe, camarão, mas não é pro dia. Assim,
vai começar. Não, eu falo, quem vende isso está vendendo totalmente errado. É propaganda enganosa. Cuidado com isso, porque entra num processo muito de investigação, né? Igual isso que você fez. É meio que tem que fazer uma postagem sobre isso, meio que Sherlock Holmes, né? Você tem que pegar aquela criança e entender, não, isso aqui. Ixi, tá bom. Pode ser que isso dê certo, pode ser que isso não dê certo. Então, meio que uma pesquisa ali com o seu paciente, né? Isso, nossa, a gente pega muito, porque ou às vezes a comida é suja demais, ou a textura é gelada demais, e a criança não aceita, porque ela não tá imaginando que vai ter essa sensação quando tocar no alimento. E eu falo, o mundo atípico ele é muito previsível, ele precisa dessa previsibilidade. Então a gente vai trabalhando bem de formiguinha, igual você falou, a gente pesquisa, a gente conversa. Antes de comer, a gente joga todos os joguinhos possíveis para conversar e entender o que tá passando, né? Sim, é um processo. E essa questão da relação sensorial, como que é essa questão da relação sensorial e rotina numa criança que apresenta seletividade alimentar? Que aí entra uma questão que muitos pais não sabem. Essa questão do sensorial, da importância da rotina. Como que muda a vida das crianças? A rotina é a chave, né? A chave do sucesso. Eu sempre falo isso. E o sensorial, ele envolve todos os sentidos, tato, olfato, paladar, visão, tudo. Então, desde a introdução alimentar para ambos, eu falo, antes de você começar a introduzir a comida na criança, para a criança, começa fazendo ela entender o que vai acontecer nesse cadeirão e nessa mesa. O que ela tá olhando? O que ela tá fazendo? Conversa com ela, explica, olha, a gente vai comer arroz com feijão. Você vai misturar o arroz com feijão? Vai ter alho, vai ter cebola, vai ter óleo. O que vai ter nesse arroz com feijão? Ai, mas a criança não fala, mas ela entende. Então, Uhum. o tutorial é muito para isso também, porque envolve muita textura. O cheiro principal, porque eles são super sensíveis. Então, eu acho é essencial a gente criar uma rotina para trabalhar muito bem essa questão sensorial da criança, principalmente na seletividade alimentar. Porque ela precisa entender o que ela está fazendo, o que ela vai fazer naquela mesa, o que ela vai fazer com esse prato, com esses talheres, para que ela fique mais familiarizada com o ambiente ali. Mas, bom, a gente estava falando sobre essa questão da rotina, né? Essa questão da rotina, a questão sensorial, porque essa parte é o que acontece, que eu falo, que muitos pais não sabem. Muitos pais. Porque na hora que eu vou falar como mãe, na hora que a gente vai descobrir essa questão sensorial, já passou muito tempo. A gente já tentou vários tipos de estratégia, mas já passou muito tempo, né? E aí a criança perde a oportunidade de comer novos alimentos, né? Então, É, você vê isso é muito comum em consultório, essa questão da rotina, dos pais com os filhos e a parte sensorial. sim, porque muitos não entendem e não querem muito entender por esse lado da questão sensorial, porque assim, eu tô comendo arroz com feijão misturado, por que que você não tá comendo? Não tem nada de diferente. Mas a criança, ela sente muita coisa diferente. E eu vim percebendo com a prática que eles sentem muita coisa diferente. E quando a gente para prestar atenção, a cenoura é um exemplo, né? A gente para prestar atenção, a gente sente isso mesmo. Então, o sensorial é o principal, principalmente na questão do cheiro. Se eu sentir um cheiro de feijão cozinhando, eu não vou querer comer, porque o cheiro não é bom. Como que o gosto vai ser bom? E eles fazem muito questionamento, muita pergunta para eles mesmos. E é isso que a gente entende do por que ele vai recusar o alimento. E a gente começa a trabalhar com isso. Sim. Sente tudo, a percepção assim é de outro mundo. Você não consegue entrar no. Eu também estou dentro do espectro e tenho transtorno de processamento sensorial. Às vezes você não consegue entrar no ambiente por conta do cheiro. Você não consegue. Parece que o cheiro está dentro da sua cabeça. E E ele não é uma. É tudo a mais. E não é frescura. Isso não é fazem tudo. Não é frescura. E eu acho que o mais difícil, eu acho que é a rotina. Eu até
até peguei, depois eu vou postar um carrossel sobre isso, mas eu falei com meu esposo esses dias, o tempo, ter mais tempo ajudou a trabalhar, a curar a seletividade alimentar do Thiago. Ter mais tempo. Por que ter mais tempo? Ele está aqui, acabou de chegar aqui do escritório. O que acontece? Quando a gente tem mais tempo para fazer novos pratos diferentes e testar com a criança, cozinhar, ter mais alimentos frescos, mais opções, você fazer mais opções, você preparar a mesa ali, você sentar, ter calma, porque uma criança com seletividade alimentar, ela não vai comer em 15 minutos. Vai ter que ter tempo com essa criança. Não, ter tempo com essa criança. E se você não tem esse tempo com essa criança, ela não vai comer. Ela não come. Filho, não tá fazendo nada, você não vai mexer aqui. Ele quase puxou o negócio aqui. Não come. Então, fica muito mais difícil. Então, eu falo, pais, primeiro, muda a rotina de vocês. A rotina? Muda a rotina de vocês. E aí vocês vão ver o que vai acontecer na vida do seu filho e da sua filha. Então, assim, ter esse tempo é muito valioso. E a outra pergunta foi o que não fazer? Quais são os erros mais comuns que os pais cometem ao tentar fazer a criança comer? Que você vê mais em consultório isso acontecendo? De longe, o mais comentado é esconder a comida. Eu fico apavorada. Esconder da criança, assim, os nutrientes, essas coisas? Esconder, digamos, a minha filha só come arroz e eu quero que feijão. Então eu escondo embaixo o feijão e coloco o arroz por cima e eu que dou na boca dela, não deixo ela comer. Eu vou tratar ela. E isso foi uma coisa que eu fiquei em choque, que eu falei, gente, como que você vai tratar a seletividade da sua filha se você for esconder a comida? Não tem cabimento. Entendi. Até porque aquele paladar é muito sensível a tudo. Vai saber que vai ter. Tudo. Sente o cheiro, sente, às vezes, um pouquinho mais apimentado, não tem como. E muitas vezes, como eu falei, às vezes aquele desconforto, né? Igual o feijão que acontece comigo, né? Tem aquele desconforto. Aí depois, à tarde, a criança não vai querer comer nada. À noite. Né? Então, não vai adiantar, não. Eu vejo muito essa questão de forçar a criança a comer também, assim, eu vejo que é um erro muito comum, assim, quando os pais falam, eu tento comer na marra. Gente, mas às vezes está acontecendo alguma coisa com essa criança, por isso que ela não está querendo comer, às vezes ela não está conseguindo engolir, tem até a questão aqui de mastigar, né? Principalmente as crianças não verbais também, né? Esse processo de mastigar, essa parte aqui. A gente trouxe uma fisioterapeuta, ela trabalha essa região aqui e falou muito sobre fazer atividades, exercícios para fortalecer. Então, ali é o processo de mastigação. Então, o mais fácil é ser a força, é não investigar, dar o que tem mesmo, passa, só dá vitamina e deixa comer só arroz todos os dias, ou deixa só tomar leite todos os dias, eu suplemento. Então, esse eu acho que é o caminho mais fácil, mas Sim. não é o caminho ideal. Eu vejo que, né, tem um processo de construção aí nessa questão da seletividade alimentar. E, por incrível que pareça, eu queria seu olhar como profissional, eu percebi ao longo aqui que não é algo só no mundo atípico. Não é só com as crianças autistas. O que você... Você tem alguma informação, algum dado para falar sobre isso? A gente fala, a diferença da seletividade para o mundo atípico para o mundo típico é que no mundo atípico a criança ela vai ter essa dificuldade pela sensibilidade sensorial que ela sente ali. Já para o mundo típico é porque a criança teve uma experiência negativa ou o corpo fez algum barulho. Os casos que eu já atendi foi: meu corpo fez barulho, eu não gostei, riram de mim e eu não consigo mais comer. A tia da escola não serviu muito legal, não come mais. Ou o feijão, é sempre na creche, na escola, né? Então, o feijão da creche, ele é azedo, tem o gostinho azedo, mas não é um feijão estragado, né? Mas assim, ele não. Então eu não como mais, só como da minha mãe. Então, tipo, eu trabalho com eles na questão da curiosidade. Os meus nutrinhos estão muito mais curiosos agora em saber do alimento, do que eles estão comendo. E eles perguntam, eles vão no restaurante e pedem: o que é isso? De onde vem? Como você fez?
Gera Legal. uma previsibilidade com eles também. Isso é muito legal. Ou, e também voltando naquele assunto, né, que você tinha dito o que muitos pais fazem, é também deixar a criança na dieta líquida. Esse foi um choque também que eu tive. Apenas shake Herbalife, eu falo. Para ela se alimentar, porque não aceita É. mais. E eu falo, gente, Eu vejo muito no leite, Roberta. leite. Muitas crianças. E aí você vai ver os exames, a criança tem sensibilidade ao leite. E aí os pais, minha criança tem alergia, aparece uns negócios no corpo, tá sempre gripado, tá sempre com rinite, tem asma. Mas que come? Não, ele tem seletividade, ele toma leite, iogurte. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. É bem Tá aí a assim. resposta. E E ninguém aí o organismo vai se acostumar. Não, não, tá matando seu filho. Ai, gente, eu fico assim. Mas olha, eu vou falar para você. O tal do conhecimento, ele é libertador, né? Porque a ignorância, ela mata. A ignorância nos mata aos poucos e mata quem a gente ama, né? E ela fecha. Os pais às vezes não querem saber porque ou é muito caro, ou eu não quero pôr mais uma terapia na rotina. A gente entende que não é fácil. Só que às vezes eu falo com orgulho assim que às vezes o papel da nutricionista é o principal para a criança ter um desenvolvimento bom, só que ninguém entende ainda. Sim, a nutrição, falando em relação à nutrição, eu acho que agora ela começou a ganhar um pouco de espaço, igual as minhas colegas que na época fizeram técnico, depois fizeram, não sei se você conhece a Exalc em Piracicaba, a Exalc tem vários especialistas lá de nutrição, tem a formação de nutrição bem conhecida, não, conhecida a Exalc, e aí eles fizeram Exalc e tudo mais, e eles falando, olha, eu não me encontrei no mercado de trabalho, por questão de valor. Pode, né? E assim, é tão valioso a nutrição na vida das pessoas, né? Então, assim, eu vejo que agora que tá pegando um pouquinho de mais espaço a nutrição, que é vida, né? E vejo cada vez mais os médicos junto aos nutricionistas para cuidar nessa integração, né? Eu falo medicina mais integrativa para cuidar do paciente. Então, e aí utilizar até mesmo aqui com psicólogos que eu trago, né? Hoje eu vejo eles falando tá com características, sintomas de depressão. Eles falam, como é que tá a sua vitamina D? Como é que tá a B12? Hoje eles falam isso. Antigamente, nunca queria passar B12. O que era, né? Então, assim, eu vejo muita coisa hoje trazendo a nutrição junto à área da saúde, graças a Deus, cada vez mais com nossas crianças. Então, isso é um trabalho por conta das redes sociais, né? De você falando, ali documentando, educando as pessoas sobre a nutrição, da importância na nossa vida. É extremamente importante. Bom, muita gente saiu, não conseguiu voltar, até porque lá na bolinha vai ficar aparecendo duas lives. Sim. Lá você vai ficar, então, às vezes a pessoa não consegue entrar aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? E a gente deixa, gente, quem tiver aí quiser fazer pergunta, sempre a gente deixa para o final fazer pergunta. E aí, Roberta, e aí você fala para gente, se a gente não falou um tema que você acha muito relevante falar aqui, traz para a gente, pode deixar aberto para você falar. E eu faço algumas perguntas sempre para o profissional para a gente ir caminhando por sinais, né? Eu falo sempre que aqui, no mundo, a gente é um mundo com acolhimento, a gente tem que trazer o máximo possível de informação correta, a gente acolhe mesmo esses pais, porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, foi nessas lives que me ajudaram muito, eu madrugava de dia corporativo e acompanhando o Thiago nas terapias, trabalhava das clínicas, normal, trabalhando das clínicas, trabalho até hoje, e acompanhando ele, e à noite eu estudava. E então, essas lives eu acho fundamental. Para aquele pai que quer mesmo ajudar, vem, busca conhecimento, pergunta, me manda direct. É assim que funciona. Então, aqui é um mundo de acolhimento, de muita informação, né? E se a Roberta tivesse o seu mundo, o mundo da Roberta, seja o mundo que você gostaria de deixar para sua família ou o mundo que você gostaria de ter agora, o que você acha essencial, o que não poderia de ter
que ter ali no seu mundo? Uma palavra, algo essencial? Nossa, o essencial para o meu mundo seria a educação. Eu sou filha de professora e sempre falo, quanto Legal. curioso a gente é e mais a gente estuda, mais a gente aprende. E nunca aprende coisas ruins. Digamos, um exemplo, a dieta GAPS, muito comentada agora. Gente, se você estuda e você lê, você não vai ser a favor dessa dieta numa introdução alimentar, principalmente num universo atípico. O que é dieta GAPS? A dieta GAPS é uma dieta de ossos, carne, tipo a dieta da carne, onde uma cientista aplicou no filho dela atípico porque ele tinha sensibilidade, igual você falou, a glúten, a lactose, e nisso ela viu que curou, entre muitas aspas, o espectro dele. E daí, agora, muitos profissionais estão indicando essa dieta para uma introdução alimentar para preparar o intestino da criança. E eu falo, Hum, você vai preparar sendo que ele só aceita leite. Não tem é, como preparar uma coisa que não está despreparada. E eu falo, se você estuda e vê sobre isso, você não aprende coisas ruins, sempre aprende coisas boas. uhum, sim. E eu falo muito uma coisa também, Roberto, concordo, a educação é o que mudou minha vida. Eu venho de uma família muito humilde, sim, exterior de São Paulo. Eu trabalhei na roça com 12 anos, trabalhei na roça. Então, a minha vida foi mudada através da educação, por ser uma aluna nerd, por gostar de estudar, por ganhar bolsas. Então, minha vida foi transformada através da educação. Então, hoje eu falo, trabalho com educação e saúde, porque as bandeiras que a gente leva. É, É. e eu falo muito que nós somos singulares, nós somos pessoas únicas. Às vezes o que funcionou para o seu organismo não vai funcionar para o outro organismo. Então, assim, não tem uma bola de cristal. É porque, assim, é muito mais fácil pegar algo que está escrito, pegar uma bola de cristal, olhar, vou fazer isso e vai dar certo. Não é. A gente tende a buscar a coisa mais fácil, né, para pegar a fórmula mágica. Me dá um comprimido de cura. Pronto. E eu não vou fazer. Entendeu? É Uhum. assim. E a outra pergunta, o que é sucesso para você? Sucesso para Roberto? Sucesso, para mim, como profissional, para mim o sucesso é quando eu consigo ver uma evolução, mesmo que pequenininha dentro da clínica, que é uma coisa que já cheguei a chorar ouvindo o relato da mãe, porque eu fico assim, ai, às vezes a gente não enxerga também, ou às vezes os pais não enxergam, e a gente vai fazer, todo mês eu faço, né, envio o resumo do mês das sessões. E eu sempre, Legal. os pais ficam, sim, eu notei realmente isso, tá escolhendo coisas novas, decidiu comer ali um brócolis. Eu sou suspeita porque eu não gosto de brócolis, eu sofro de fazer brócolis. Mas o sucesso pra mim é poder ver uma evolução e pensar, caraca, eu consegui, a gente conseguiu, a gente trabalhou junto nessa nossa paciente formiguinha pra fazer você voltar a comer, ser bem nutrido. Sim, sim. E é valioso, né? Às vezes uma coisinha assim é tão importante, mas e esse trabalho de formiguinha. E o se você pudesse falar em todas as redes de comunicação, uma frase ou uma palavra, qual seria, que todo mundo teria acesso, qual seria a frase ou a palavra que você falaria para as pessoas? Ah, Frase, palavra, que vem no seu coração, não é? Também não precisa, às vezes, não. uma... Igual eu falei no começo que a alimentação é o desenvolvimento. Se você cuida da alimentação, você tem um desenvolvimento positivo. Se você não cuida, infelizmente, às vezes você não desenvolve bem. Concordo. É o básico, né? É o básico que está se Tá? perdendo. O básico é a alimentação, é um bom sono. Ainda, infelizmente, a gente tem uma crença que tem que ficar acordado, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde. E não, tem que dormir, tem que dormir. Você dorme para você ter o seu sucesso. E não é assim. Não, tem que dormir, tem que descansar. Quando você dorme, a gente. Tô até com um livro aqui do Einstein na minha frente. Ele fala muito sobre a imaginação. O nosso poder está na imaginação, está na nossa criatividade.
como que a gente vai ter poder, que é imaginação e criatividade, sendo que a gente não descansa, não dorme, não tira cochilo? Ele tirava um monte de cochilo. Então, assim, como que a gente quer que a criança desenvolva se a gente não der oportunidade para ela? A gente acorda ela cedo e ela não dorme, ela não cochila, ela não tem rotina, não tem nada. Né? Então, o básico, a alimentação, a rotina, o sono, atividade física, né? Então, tudo isso seria o básico que a gente está se perdendo. Também concordo com você, esse processo de desenvolvimento ali atrelado à alimentação, que seria o básico mesmo, assim, para a gente fazer e correr atrás. Roberto, só tenho que agradecer. Desculpa a intercorrência, a questão da live. Eu até estou preocupada a gente não, deixa eu ver aqui, não cair. Mas ao vivo tem essas coisas. Faz parte. Então, assim, queria te agradecer. Papai não chegou? Queria te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de vir conversar conosco, poder compartilhar. Eu falo que às vezes uma gotinha de informação é um oceano na vida de alguém, na vida de uma mãe, na vida de um pai. E eu falo sempre que aqui o que a gente fala, que a gente poder ajudar uma mãe, um pai, uma avó, um tio, um professor, um profissional, já está excelente o nosso trabalho que a gente faz aqui. Então, assim, uma vida que a gente consegue transformar com uma informação, o que você trouxe para nós já é fundamental para a gente fazer o que a gente faz. Né? Então, às vezes a gente acha que eu não tenho muito o que compartilhar. Eu vejo isso com os profissionais. Lid, mas eu não tenho muito o que falar, fico nervosa, fico receosa. Eu falei, gente, mas o conhecimento de vocês é o que transforma a vida das crianças. É o conhecimento. Até porque eu vi que você produz conteúdo, você não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai conseguir, então, o que você sabe ali, passa adiante, passa para outra mãe. Igual você falou da rotina, falou da questão sensorial. Às vezes, uma coisinha ou outra que a mãe muda na rotina já faz a criança comer melhor, ter mais disponibilidade, mais disposição, disponibilidade de muitas outras coisas. E aí eu queria abrir para você falar. Eu queria que você falasse como que funciona o seu atendimento na sua cidade, como que funciona, se você tem atendimento online disponível. Queria que você divulgasse um pouquinho para a gente. Certo. Eu sou nutricionista infantil e o meu foco é a seletividade alimentar, onde eu trabalho com terapias alimentares também. Realizo o atendimento online, sim. No momento está super aberta, porque algumas mães elas têm esse receio de fazer terapia alimentar online. Mas ela funciona tanto quanto o presencial. Então, ela funciona. A gente nunca começa pela comida, né? Sempre falo. A terapia alimentar nunca começa pelo alimento. O alimento é o último a ser trabalhado. Porque o sensorial, o sensorial da criança é o principal a ser trabalhado. E acredito que seja isso. Legal. Então, assim, contatos tem lá no seu link da sua bio, telefone, linkzinho que vai ter para sua bio. Fala pra gente a questão das. Tem agenda aberta? Tem agenda aberta. Eu tenho o Clube dos Nutrinhos também para as Então, mães que fala não. pra gente. O Clube dos Nutrinhos são focado nas mães que não querem começar um acompanhamento ainda, mas você se inscreve, você tem um acesso por semestre, né? Você paga um valor bem baixo para você ter esse acesso, onde vai desde a rotina da introdução alimentar até a seletividade alimentar, que é onde eu passo. Tem uma futura fono que vai falar lá dentro também sobre isso, sobre a seletividade alimentar no mundo atípico. E tá no link da bio também, tem agenda aberta. Tenho todos os meus contatos, tanto no Instagram, tanto na rede vizinha, que não podemos falar aqui. Lives na rede vizinha também, então sempre para os pais que têm dúvida. E essa minha primeira live, confesso estar bem nervosa, como tinha comentado com você, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Não, mas é isso aí. Primeira, segunda, depois eu convido de novo. Assim, e assim vai destravando. Primeiro tem que começar, né? Tem que fazer uma, depois a gente vai pegando jeito. É isso. Legal, bacana. Que bom que você tem seu clube, que Deus te abençoe, que você consiga ajudar mais e mais famílias, crianças, jovens a conseguir se alimentar, ter uma boa saúde. Eu falo, Roberta, o Thiago, ele não fica doente.
Amém. É uma criança, assim, porque eu fui muito criticada em relação à questão do leite, né? Muito criticada em relação eu falei, não, a gente tem sensibilidade. Ah, mas leite é vida, leite tem nutrientes, danoninho, iogurte. Eu falei, mas a gente não pode, eu proibi a minha família, não é para dar para o Thiago. Então, eu fui muito criticada. E hoje, meus familiares vê o meu filho não pegando uma gripe, não tossindo, não ter catarro, aquelas crianças catarrentas, muda o tempo, parece que não é alergia. Então, suplemento ele, então tem a suplementação, tem a comida, a gente come comida de verdade. Então, eu falo que a alimentação é vida para a gente poder ter uma criança fazendo terapia, indo na escola, nós pais podendo trabalhar, podendo investir na nossa carreira, tendo tempo de qualidade, porque nenhum pai merece ver seu filho no leito de hospital por falta de saúde. Então, Sim. eu acho que essa que é o mais importante, os pais, essa consciência do pai entender que é através da alimentação que tem filhos saudáveis, né? Tem uma vida saudável, tudo começa ali com a comida, né? Então, queria te agradecer novamente e falar, pessoal, quinta-feira temos live novamente com um especialista. Depois eu vou compartilhar quem vai ser, que agora de cabeça eu já esqueci, que é muita coisa para uma mãe atípica, com uma pessoa que tem um monte de de atividades, mas quinta-feira depois eu vou compartilhar aqui. E mais informações na nossa comunidade, link na bio, não esqueça de inscrever lá no YouTube, no nosso canal, compartilhar o canal, porque lá tem ouro, Roberta, lá tem ouro, tem muito conteúdo com muitos profissionais, fono, PO, professores, médico, tem tudo, tem muito conteúdo. Então, assim, a gente está à disposição, tá? Então, depois faz um stories, marca o link do clube que eu compartilhei aqui também na nossa rede, tá bom? Que outras pessoas sejam abençoadas aí com o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade. Foi maravilhoso. Foi muito melhor do que eu imaginava, porque estava bem nervosa.